Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Eu sou Marcos Soares e vou falar sobre o ponto de virada da consciência. Estamos num caminho de busca da expansão de consciência, espiritualidade, mecânica quântica. Este é o nome do nosso canal. Sabemos que a internet hoje disponibiliza muitos materiais, é uma abundância de material, de conteúdo. Isso facilita a vida de muitas pessoas. Porém, tem um ponto em que devemos prestar muita atenção: o autogerenciamento para acessar essas informações. Nós passamos por várias fases de expansão de consciência. Essas fases, elas nunca deixam de existir na vida do homem. Mas uma precisa ser desenvolvida para dar origem a outra fase e a outra fase. E assim a gente segue nessa jornada, alcançando esses degraus de expansão de consciência. A primeira fase é a fase da inocência. Na fase da inocência, nós queremos descobrir como funciona o mundo, como funciona a vida. Eu me lembro que quando eu tinha os meus 7 anos de idade, eu fazia muitas perguntas para o meu pai. Certa vez nós fomos pescar e eu lembro vividamente como se fosse ontem, como se fosse hoje. Chegamos em um local campestre onde tinha muito verde, tinha um rio. Fizemos um pequeno acampamento e fomos colocar as redes na água. Quando entramos na água corrente ali, água fria, eu comecei a olhar para o céu, vi o céu azul, as nuvens, aquela água bonita, e aquilo me trouxe alguns insights de criança, era inocente, e eu perguntei para o meu pai: pai, de onde eu vim? De onde eu venho? Quem criou tudo isso? E o meu pai respondia sempre: Deus criou. Eu perguntei: e quem criou Deus? E eu coloquei meu pai num aperto para me explicar todas essas perguntas que eu fazia. Porque eu tinha muita curiosidade, assim como todos nós. Essa é a fase da inocência. Tem um escritor, poeta indiano, é o Tagore, que ele refere-se a essa fase da inocência em poesia, em O Encontro com a Inocência. Ele se refere, ele fala isso de forma poética, para que fique mais fácil a compreensão. Onde uma criança pergunta à sua mãe a mesma coisa que eu perguntei para o meu pai. Ele perguntou, o menino perguntou à sua mãe: mãe, de onde venho? E sua mãe respondeu meio chorando e meio sorrindo e o abraçou. Você estava em meu coração quando eu tinha um desejo, meu amor. Você estava comigo nos brinquedos da minha infância. Enquanto imaginava Deus todas as manhãs, eu falava com Ele e na minha veneração adorava a Ti em todas as minhas esperanças e amores. Na minha vida e na de minha mãe, você já vivia. No céu e no espírito imortal em que habitamos, você já tinha abrigo há muito tempo. Quando eu me fazia moça e o meu coração se abria em pétalas, você me rondava como um perfume. Delicada ternura floresceu no meu corpo juvenil, como um calor que chegasse antes da aurora. O privilégio de um ser nascido com a luz da alma brotou na corrente da minha vida, na corrente da vida, e encalhou em meu coração. Quando contemplo o teu rosto, um mistério me aflige. O porquê de um ser pertencente ao universo ter vindo a mim
é por temer te perder que eu abraço forte contra o meu peito. E me pergunto sobre a magia que trouxe um tesouro do mundo aos meus braços. Isso mostra a fase da inocência, em que toda criança anseia, ela quer viver, ela quer descobrir. Mas essa fase da origem é uma outra fase, que é a fase do ego. E nessa fase nós começamos a querer nos proteger. Começamos a querer a nossa posição social garantida. Nós queremos ver aquilo que nós aprendemos sendo respeitado. Nós queremos uma liberdade de expressão, mas com respeito, mas que seja garantida essa visão que nós criamos. O ego se formou. Eu lembro que na minha infância, quando eu tinha por volta dos meus 9 anos de idade, um certo dia, eu saí com meu pai para caçar. E chegamos na floresta, tínhamos umas trilhas de animais, tínhamos umas trilhas dos bichos que passavam por ali, e meu pai teve me explicando como funcionava os rastros dos animais que tinham passado, como fazer as esperas para esperar esses animais, que era uma forma de sobrevivência também, uma forma de garantir o alimento daquele povo, daquela época, no local que eu me criei, em que eu passei até os meus 14 anos de idade. E o meu pai, depois de me mostrar tudo isso, ele pegou na minha mão e disse: filho, tenho algo para você. E ele pegou uma espingarda e colocou na minha mão e disse: você agora é um caçador. Você é um caçadorzinho. Essa espingarda é sua. Eu fiquei inicialmente um pouco assustado por tão novo portar uma arma de caça, mas logo depois eu comecei a gostar da arma e a usá-la para minha proteção, para me sentir seguro, para defender o meu ego. Eu percebi que o meu ego se sentiu muito realizado. O meu ego foi defendido. Eu consegui agora me defender de predadores, eu conseguia me defender de inimigos. Eu me sentia protegido, me sentia poderoso, me sentia seguro com uma arma. Portanto, chegou a minha fase do ego. E isso foi bem marcante na fase em que eu comecei a defender o meu ego, a me identificar com o meu ego, a quem eu era, a minha posição social e tudo mais. Essa fase do ego, ela também é descrita por Tagore, esse dramaturgo, poeta indiano, em que ele fala exatamente assim: aquele que encerro com o meu nome está chorando em um calabouço. Estou sempre ocupado construindo um muro ao meu redor, mas à medida em que eu torno cada vez mais alto, perco de vista o meu verdadeiro ser, obscurecido pela sua sombra. Orgulho-me nesse muro e cubro com terra e areia, por temor de perder-me. Mas apesar da atenção que lhe dedico, perco de vista o meu verdadeiro ser. Essa é a fase do ego. Mas essa fase também dá origem a uma nova fase, que é a fase do buscador. O buscador passou por fases que o levaram a perceber que era necessário algo além do que já tinha vivido. O buscador já não se satisfaz com apenas as realizações materiais, as casas, carros, patrimônios, relacionamentos. Ele percebe que existe algo dentro dele que não é satisfeito, que não pode ser satisfeito com essas coisas. Ele chega à conclusão que ele é algo muito maior que a própria individualidade. Se a individualidade não é capaz de satisfazer o seu essencial, a sua essência, então ele percebe que é algo maior. Obviamente, é um corolário do buscador. Perceber
que não pôde se satisfazer com as buscas materiais, com aquilo que é material, logo, ele precisa desenvolver algo além disto. Então ele percebe que é algo muito maior. E o buscador começa essa jornada da busca dos livros, da mecânica quântica, da espiritualidade, de ser um autodidata. Domina tudo isso aí. E vai nessa busca. Vai nessa busca. Então, as suas prioridades mudam. O buscador percebe que o que importa agora não é apenas o material, não é apenas as próprias realizações. O buscador, ele quer desfrutar de algo superior, de algo maior. A identidade mudou e ele chega a uma nova fase. O buscador, ele chegou a um novo degrau. A minha fase de buscador, eu também me sentia insatisfeito apenas com as realizações materiais. Nada poderia me satisfazer. Eu tinha tudo que eu tinha sonhado antes. Porém, a realização desses sonhos, chegar a esses patamares, me mostrou que eu ainda estava incompleto. Eu não me sentia pleno. E aí, eu cheguei a uma nova fase. Então, a pessoa chega a uma nova fase, que é a fase do espírito. E na fase do espírito, existe uma sensação de plenitude. Uma sensação de que a individualidade e a presença interior, aquela voz que sussurra no ouvido às vezes, que fala que você é algo maior, se tornam um. Começam a conviver, a viver lado a lado. Um sempre falando ao outro o que tem que fazer. E a consciência cósmica, essa consciência universal, presente, começa a se manifestar e dizer a individualidade dentro de você que você é algo maior, que você não está separado do seu irmão, você não está separado das pessoas, você não está separado da paisagem, você não está separado da natureza, dos animais. Você é um agora com a paisagem ao seu redor. E você começa a desenvolver isto. E você percebe que o que você pensa sobre as pessoas reflete-se na maneira como elas tratam você e como elas sentem sobre você. Os pensamentos que você tem, as conversas que você tem sobre alguém, você percebe que aquela pessoa pode sentir. E você sabe também que o que as pessoas pensam sobre você, você sente. Já existe uma comunicação muito mais forte, não verbal, uma comunicação espiritual. Você se identifica com as pessoas, você sabe o que elas pensam pela energia que você sente sobre elas. Essa é a fase do espírito. Tem uma passagem bíblica que diz: aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra. Santo Agostinho disse o seguinte, para ilustrar bem essa fase do espírito: sinto que estou dentro de mim e fora de mim ao mesmo tempo. E consciente desse estado. Consciente desse estado. Ou seja, tudo é um milagre daqui para frente. Nessa fase do espírito, tudo é um milagre. Então você não precisa, percebe que não precisa mais de um milagre, porque você é um milagre, seus pensamentos são milagres, suas interações são um milagre. O fato de você poder sentir, cheirar, comer, de você poder olhar, o fato do seu sensorial como um todo é um milagre. E aí você percebe que está completo. Você percebe que o espírito é um grau de entrega, é um grau de não resistência,
e o amor se manifesta. Tudo que foi falado até aqui é sobre o amor. O amor é o que realmente interessa, é o que realmente importa. E você começa agora a sentir um amor pelas pessoas, um amor pela natureza, um amor pelo espírito universal, o espírito da natureza, o espírito cósmico. E essa plenitude começa a se manifestar no seu ser. E agora suas prioridades mudaram, você é uma pessoa nova, você é um novo ser. Você agora é um com a consciência cósmica e você percebe que existe dentro da sua individualidade. É como um oceano numa gota, que é você. E a gota no oceano. Então, tudo se torna mágico e o amor se manifesta. O mais importante que existe para todos os caminhos que se percorrem, para todos os graus de consciência que se alcança, é a compreensão do verdadeiro amor, dessa plenitude, dessa mudança de prioridades e dessa entrega. Um forte abraço no seu coração, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, deixe seu joinha, lembre agora mesmo, já faça isso e compartilhe esse vídeo. No próximo vídeo temos mais conteúdos para você. Um forte abraço e até o próximo.